Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e eu tenho o prazer hoje de receber aqui a nossa parceira arquiteta Vivi Sortino. Seja muito bem-vinda. Olá, Gabriel. Obrigada pelo convite. Sou muito feliz. Olha, a gente aqui fica feliz de te receber. Né? É muito bom ter profissionais do seu gabarito aqui, né? Uma pessoa super agradável, um papo super gostoso. É ótimo realmente ter aqui para poder contar um pouquinho da tua história para quem está em casa. Ah, obrigada. É sempre muito gratificante estar aqui com você, conversar com você. Ah, que beleza. Mas vamos do início? Vamos do começo, começar. Então. Conta para mim, quem que é a Vivi? Sou Vivi Sortino, sou arquiteta do estúdio VSAD Arquitetura. Eu sou formada pela Belas Artes. Que legal. Em 2000. Olha só. Denuncio um pouco a idade, Não, mas mostra a experiência. É diferente. Né? Sou mãe da Júlia e do Diego, esposa do Marcos. Que legal. E tenho orgulho da Júlia, que está fazendo arquitetura também, seguindo os meus passos. Que legal! A sua filha também está indo por esse caminho? Tá no último ano de arquitetura. Que beleza! Mas não trabalha comigo. Não, mas é uma consequência, né? Uma hora... Um caminho independente. Isso é muito bom. Eu acho muito bom. Total. Mas é legal ver como que existe a influência, né? Porque a partir do momento que seu filho quer seguir na mesma área que você, boas influências você com certeza deu ali, né? No último minuto ela falou que ia fazer arquitetura. Nunca falou nada. Achava até que ia ser médica e de repente, quando se inscreveu no vestibular, agora você tem que me falar para que foi, né? Arquitetura. Ah, que legal, que legal. E eu já sigo os passos também da minha mãe, que era engenheira civil. E eu ia para a obra com ela, e desde pequenininha que eu já vi que eu queria ser arquiteta, né? Com 4 anos eu já ia para a obra com ela. 4 anos? 4 anos eu ia com ela para a obra. Aliás, ela se formou em engenharia comigo na barriga. Então, eu já tenho faculdade de engenharia também. Olha, nossa, você vê tudo, né? Bom, com um nascimento como esse e tá na barriga da sua mãe, quando ela fazia a faculdade de engenharia, não tinha como o caminho ser diferente, né? Olha que legal, cara. E como é que foi essa... Como é que era, mesmo quando criança, ir numa obra com 4 anos? Nossa, era... super divertido. É perigoso, né, para as crianças, né? Mas naquela época... Naquela época podia, não, né? Podia fazer tudo, né? A gente não usava cinto de segurança no carro, então... Né? Existiu essa época, viu, para quem tá em casa, né? Então, era divertido e eu gostava. Mas o que eu mais gostava era a parte mesmo de arquitetura, que eu via nos encartes de jornais, as plantas dos apartamentos... E eu olhava as propagandas e já queria mudar todas as paredes, já achava que aquela configuração não estava boa. Então, eu sempre já foi despertando isso logo cedo em mim, de querer fazer transformação em ambientes. Que legal. Não, isso é uma coisa que é muito curiosa, né? Porque, assim, a parte de engenharia ela é uma parte muito executora, né? Tem que executar com precisão e tudo mais. Obviamente, participa também nas questões de layout e tudo mais, né? Mas... quando a gente está falando da parte de mudança interna, né? Isso é 100% arquitetura. Quer dizer, tem um pouco também da engenharia, mas a arquitetura está em peso ali, né? Elas caminham juntas, né? Que a gente tem que criar, mas também sabendo executar, já tendo uma noção de como vai colocar aquilo, porque o cliente, né, vê o projeto e ele quer daquele jeito. Você que lute para colocar em pé e executar. São desafios que a gente passa todos os dias em obra, né? Nem me fala. Isso a gente vê muita coisa aqui, porque, por exemplo, é óbvio que a gente faz o projeto, aí falando tanto da nossa parte de fornecimento de produto, quanto da parte do arquiteto, né? A ideia é fazer o projeto com a cara do cliente. Sim. Só que, assim, tem vezes que o cliente quer uma coisa que... Poxa, não dá. Não dá. Tem que buscar uma solução e às vezes a solução não é tão simples. É complexo, tem que descobrir aquela forma. Eles olham muito em Pinterest, Instagram, algumas coisas e querem trazer para a realidade. A gente traz, né? Mas demanda um estudo, né? A parceria com as lojas, sim, né? Total. Para a gente pôr tudo em prática ali e fazer funcionar.
complexo. Eu me recordo de um cliente nosso que ele, tava montando toda a cozinha com a gente e tudo mais, e tava com um impasse no banheiro. Né? E aí a gente só ouviu por cima, assim, não teve nada, a gente não tinha participação direta nisso, mas o cliente queria colocar uma banheira grande, ele queria juntar dois banheiros, né, que era um banheiro grudado no outro, né, ia virar um escritório sem banheiro, e os dois banheiros iam virar da suíte. Unificar. Isso. E ele queria colocar uma banheira grande. Só que a laje não permitia. Tem essas questões. Aí você fala, não, pera, mas eu não posso colocar essa banheira, eu preciso colocar uma banheira menor. E assim, tem horas que, infelizmente, não vai ser permitido, porque você coloca em risco outras coisas. Né? Então você vai ter que... Não vai ser viável. Né? Exatamente. Quando é viável, a gente super topa fazer, faz, busca alternativa. Já tive um cliente que quis colocar um spa na varanda e tinha que ser um spa para 10 pessoas. E aí foi um desafio, mas graças a Deus naquele apartamento era possível a laje. A laje suportava. Suportava, mas a gente chamou o engenheiro calculista para fazer todos os cálculos, emitir laudo, tudo certinho. Precisa. Se não fizesse dessa forma, não iria. Não... E como é que foi isso de colocar um spa para 10 pessoas? Qual era o tamanho dessa varanda? Porque é grande, mas também não é enorme, mas funciona bem até hoje. Ele coloca as 10 pessoas, caraca, se divertem e os amigos dos filhos, já vai todo mundo para casa dele. Parece quase uma piscina pequena, pô. É uma piscina, é um spa com uma piscina pequena mesmo. Que legal, cara. E aí chama todo mundo, faz churrasco. E cada cliente tem seu perfil. Esse é festeiro, né? Tanto é que a gente colocou no forro uma balada que saía do teto. Como é que é isso? A gente aciona pela automação e ela desce o globo, iluminação e tem todo o sistema de som. Aí vira uma balada o apartamento dele. Nossa, que legal! Eles gostam de receber. É diferente de outros meus clientes mesmo, que eu conto, mostro, falo, nossa, Deus me livre, eu não queria isso na minha casa. Mas cada projeto é exclusivo, né? A gente tenta entender cada cliente para fazer ele se sentir bem na casa dele. Né? Ah, não, com certeza. E esses pedidos inusitados, eles são muito curiosos, né? Qual que você acha que foi o pedido mais inusitado assim, que você já teve? O mais diferente? Tirando esse do spa. O spa da varanda. Tem esse que eu estou fazendo atualmente, que é uma ilha suspensa, em pedra. Flutuante. Que a gente está fazendo uma iluminação toda em volta dela, ela parece que está flutuando mesmo, mas a gente tem bases redondas no meio dela e fez todo um trabalho de estruturação com a serralheria, todo um projeto executivo nessa serralheria para sustentar, porque é toda em pedra. Nossa. Pedra pesa, né? Cada pedra. Pesa bem, né? Flutuando, mas tá saindo o resultado, tá um bom resultado, mas é sempre desafiador esse tipo de projeto, não, né? Total, porque na ilha, nessa ilha vai ter equipamentos também ou não? Tem equipamentos, tem cooktop com a coifa embutida. Nossa, então tem que passar tudo por dentro. Tudo por dentro. E ela tá flutuando. Que desafio. E é desafiador. Que desafio. Acho que é o mais desafiador que eu já peguei assim até hoje. Nesse mesmo projeto a gente está colocando também uma adega vertical na tela tensionada. Então a parede é da tela tensionada e a gente colocou as garrafas de vinho dentro dela. Então também fez uma estrutura de serralheria para poder pôr essas garrafas de vinho como se estivessem saindo dessa tela tensionada na parede. Que legal! Então é bem desafiador. Olha só! Mas... E como que normalmente você faz para poder... Primeiro, né? Para você poder entender o que o cliente realmente quer. Porque assim, vamos combinar que não são pedidos tão comuns. Não, né? não. Como que é teu processo para entender um pouco o cliente? A gente faz todo o briefing, mas não é só no formulário de briefing que a gente entende o cliente. Que eles preenchem o formulário, eu entendo o estilo de vida, mas eu faço reuniões para conhecer mesmo, conversar, que é meio uma
psicóloga, assim, eu tenho que entender o que está passando na mente daquele cliente, o que ele está esperando, porque muitos, a maioria, né, sonho da vida, ou tá trocando de apartamento, ou tá aumentando. Então, é desafiador, mas eu gosto de escutar as pessoas, então eu procuro entender o que eles almejam ali para aquele projeto, né? Olha só. E vou desvendando. Aham. Como boa escorpiana, eu vou desvendando os mistérios. Tá certo, né? E aí vou passando para o papel aquilo, vou traduzindo para o papel, para o projeto. Tem várias alterações normalmente, né? Porque eu quero que esteja redondo para chegar na obra e funcionar. Esse é o principal ponto, né? Porque quando a gente faz assim, todo o projeto, tanto na parte de produto também, como na parte de projeto, a gente precisa que tudo fique harmônico, né? Sim. Então, assim, a gente tem que se preocupar com coisas que não são necessariamente da nosso ponto. Mas, assim, a rede elétrica, o sistema elétrico atende essa quantidade de produtos. E tu com os parceiros, a gente Sim. tem que estar sempre alinhado, a gente coloca no projeto, mas sempre conversando com cada parceiro de cada área, né? Quem vai me fornecer os eletros, quem vai me fornecer a marcenaria, a marmoraria, todo mundo muito bem alinhado. Sim. Porque né? É uma orquestra. Total. E depois, assim, que você pegou essas informações, como é que é o teu processo criativo seu? Assim, dentro dentro do início ali do colocar no papel. Eu preciso sentar, eu tenho a equipe de escritório que me ajuda, mas no criativo sou eu. Aí eu sento Legal. Com o programa e já vou dando os primeiros traços ali, desenhando o layout, já imaginando o que ele falou. Eu tenho pet, eu quero um espaço na sala bonito que eu tenho que colocar alguma coisa do meu pet. Então eu já vou tentando lembrando a reunião e vou colocando no papel. E aí eu já vou pontuando na próxima reunião, eu já falo, olha, o que você comentou do seu pet, eu coloquei isso assim, assim. Aí você, nossa, é isso mesmo. Eu queria. Ou às vezes, não era bem assim. Aí a gente vai ajustando. Vai né? ajustando aos poucos. Esse é um detalhe importante, né? Porque assim, ao longo do tempo, o pet é um elemento que a gente tem que se preocupar muito do nosso cliente. Sim. Né? Então, mesmo nos eletros, tá? Por incrível que pareça. Porque, por exemplo, hoje eu tenho cachorro. Hoje eu tenho. Hoje tem um cachorrinho também, já tô sabendo. Desde sexta-feira. Não, e assim, você ganha um amor e o seu dia a dia muda muito por causa deles. Sim. Né? E eu me recordo que a gente tinha há algum tempo atrás, e ainda existe muito, hoje está muito na moda, né? Ainda é a coifim T. Né? Que é uma base reta. Sim. E ela fixada no teto, ou ou de ilha ou de parede, tanto faz. Isso para gato não é uma boa. Eles pulam em cima. Verdade, né? Vira uma prateleira. Exatamente. Só que ele vira uma prateleira um pouco perigosa, porque dependendo do peso do gato e tudo mais, e da onde ele pode ficar, não é que vai cair na primeira vez, tá muito fixo e tudo mais. Só que assim, pode amassar, ou ele mesmo pode, enfim, ela pode balançar e ele, enfim, escorregar e não, é complexo. Sim. Além de riscar e danificar o produto também, né? Sim. Além de poder machucar o pet, que acho que é o mais importante. Com certeza. Você também tem aquela coisa, você pegou uma coifa bonita, grande, legal, muitas vezes não é uma coifa barata. Poxa, vai ficar com 3 marquinhas de garra assim na frente, dá uma incomodada, né, gente? Então, uma das soluções que a gente sempre coloca para colocar, ou é a de embutir, ou é mesmo que você falou, de embutir no próprio móvel, ou no cooktop, né? Ou, por exemplo, coifas piramidais, né? Ou com outros desenhos, onde não tem uma superfície plana para o gato pousar. Né? Outra coisa, cachorro. Também tem a sua particularidade no cachorro. Se eu coloco um fogão de inox direto no chão, eu tenho que tomar muito cuidado com o lugar que ele está. Porque a urina animal é um problema muito sério para o aço inox. Então, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes a gente sugere no projeto. Os nossos parceiros são bons e já sabem. Sim, a gente vai sempre alinhando, né? Olha, meu cliente tem tem pet, tem de pequeno porte, ou de médio porte. A gente sempre vai
tendo conversas. Por isso que são boas as parcerias, Sim, né? total. Porque... E é importantíssimo ter o parceiro essa hora, porque imagina só, eu me recordo uma vez que a gente teve que ele queria colocar, ele achava muito bonito o fogão com os pés. Realmente, o fogão com os pés ele fica muito bonito. Sim. Né? Só que a altura dele não era um casal alto. Então a limitação da bancada, ela tinha que ficar num tamanho máximo ali que o fogão ele ia ter que ficar praticamente no chão ou com um espaço muito pequenininho. E tinham 3 cachorros. Nossa. A minha sugestão foi tirar o pé. Né? No final eles conseguiram dar um jeitinho lá, fizeram uma adaptação e deu tudo certo. Deu certo, ficou direto ficou no chão e não teve nenhum problema. Não, na verdade aumentaram 3 centímetros lá e ficou uma distância, ele ia ficar a 4 do chão. Tudo bem, o xixi não ia nem pegar, mas aí o cachorro passa. Eles pisam, nossa. E vai espalhando aquilo. Então aí subiu um pouquinho, solucionou o Resolveu. problema. Mas essas coisas a gente tem que pensar. Sim. Né? Então, sempre subir os eletros, deixar aqueles 10 centímetros de preferência de roda base. Isso aí. Sim, a gente sempre deixa para até ergonomicamente ficar melhor, né? Para a pessoa cozinhar. E você joga, cozinha vai água no chão, gente. Quem cozinha mesmo sabe que tem que lavar. Tem que passar, tem que esfregar. Senão não sai gordura de um jeito que não haja produto que não sai. Não, e hoje em dia, como a gente está com muitas cozinhas gourmets completas, então você tem lá a churrasqueira e o fogão no mesmo ambiente. Aí, falando de uma casa aí de 150, 200 metros, às vezes você não tem mais aquela separação da cozinha e da varanda gourmet. Virou uma coisa só. Fica tudo junto. Tudo integrado, né? Ou seja, o churrasco começa a virar uma coisa muito mais do dia a dia do que só para eventos. Sim. Né? E aí é aquela coisa. Você vai falar, poxa, eu vou assistir. Vai ter um jogo hoje aqui, vou assistir. Vou pegar aqui, abre a bandejinha, tira 3 bifinhos de picanha, põe ali. Já faz tal. Ali, aí né? Pinga uma gotinha. Pinga outra. Gente, tem que estar. Essas coisas têm que estar bem protegidas para funcionar. Preparado, né? Para isso. Total. Total. E me fala uma coisa, você falou hoje da cozinha gourmet. Como que você vê hoje esse lado nos projetos? Os clientes querem mais integrados mesmo. A não ser muito raro os que reclamam, não vai dar muito cheiro. Geralmente os que não cozinham muito, eles querem isolar mais a cozinha. Mas normalmente está mais integrada, tudo integrada, sala, mesmo um público alto padrão, assim, que eu tenho feito bastante apartamento nesse perfil, e eles pedem para integrar ou colocar uma porta, assim, de correr, que determinada situação eles queiram isolar, mas tenho feito sem nenhuma divisão mesmo. Hoje em dia está cada vez mais intenso isso, né? Sim, e com esses eletros maravilhosos que vocês têm aqui na Center Garbim, facilita muito as torres horizontais, agora não são tão galeria, verticais, agora verdade. São horizontais, que já ficam numa altura boa. Isso aí. Que ninguém vai se queimar se for tirar, Sim. né, do forno a comida. Tudo muito mais prático e funcional e bonito, né? Isso foi uma coisa que o nosso mercado ele teve que mudar muito em função disso, né? Porque os elétricos eles tiveram que ficar mais bonitos, porque agora eles não estão escondidos na cozinha, né? Antigamente você tinha colocado, a cozinha tá bagunçada, fecha a cozinha, tá todo mundo na sala. Agora é uma coisa só. Não, o cliente, aliás, quer mostrar que ele tem esses elétricos, né? Não quer esconder. Ninguém vai investir num eletro maravilhoso desse e ficar escondendo. Então, para mim também não faz muito sentido. Até porque eles foram feitos para serem expostos, né? Para serem compatíveis com o resto do ambiente. Sim. Então, o que acontece muito hoje é, por exemplo, a gente pegar uma área integrada, onde a cervejeira e a adega de vinhos, por exemplo, elas estão mais perto da sala, próximas vezes da área de café também, com uma área integrada geral. Assim, a churrasqueira junto com toda a parte de cocção. O que você falou da parte de galeria. Olha, o que a gente tá aplicando isso em projeto é surreal. A gente vai postar depois fotos sobre isso aqui. Porque, principalmente, para ergonomia.
Sim. Isso é surreal. Muito melhor. É muito Porque a melhor. pessoa baixa e vai pegar antigamente, né, nas torres verticais eu usei muito, mas hoje eu não uso mais. Que aí acaba se queimando, correndo risco, né? Dependendo da altura que está colocando. E uma coisa que eu acho demais hoje em dia é essa gaveta de aquecer que vocês colocam, que vocês vendem, né? Fica junto com o forno. Ela fica junto com o forno combinado, né? Com micro-ondas e aí forno. já fica tudo alinhado. A gente gosta tudo. Eu gosto tudo alinhado nos meus projetos. Os meus clientes também têm toque. Todo mundo tem toque. Tá tudo alinhado. E as gavetas possibilitam. Muito, muito. Não, e as gavetas, elas têm algumas funções, né? Porque, assim, além de você ter um padrão estético que vai ficar muito bonito, você consegue, além de, obviamente, aquecer as louças, né? Que seria ir para um... Poxa, vai receber um pessoal em casa, tudo mais, quer servir numa louça quente, é muito legal. Sim. Ou também... você eventualmente até deixar uma comida sem ela esfriar tanto. Assim, ela coloca lá 65, 70 graus, ou ela vai ficar quentinha por mais tempo, né? Às vezes colocar uma copinha de água do lado para ela não ressecar tanto. E funciona bem, ela já não resseca tanto na gaveta. Só que esses recursos, eles vão sendo feitos aos poucos para harmonizar com a coisa. Né? Então, isso pra você ter uma ideia, sabe, Vivi? Uma coisa que tá curiosa é que antigamente você montava ou o fogão ou o forno. Hoje em dia a gente está colocando os dois, em vários projetos. Nossa. Porque assim, o forno air fryer, que ele é menor, que legal. ele vai ter lá o forno combinado, o air fryer, e o forno elétrico com air fryer e a gaveta aquecida para você ter o uso mais do dia a dia. E o fogão, vai ter uma festa, vai fazer um Natal e tudo mais. Aí você tem um forno grande para você poder fazer. Né? Então, isso também tem funcionado muito bem. Hoje em dia, as air fryers ajudaram bastante, né? No nosso dia a dia. Exatamente isso que você falou, né? O forno fica mais para uma grande festividade, uma data comemorativa, né? Não precisa ligar aquele forno, vai aquecer, sei lá, nuggets né? Uma coisa prática do dia a dia e você não, né, tem as air fryers para te ajudar. Pro dia a dia, assim, eu vou te falar que quando você só tem o fogão, você vai usar o fogão, que ele é super bom também, né? Mas assim, quanto maior a cavidade do forno, mais tempo ele demora para pré-aquecer. Então o forno pequeno vai pré-aquecer em 6, 7 minutos. O grande vai aquecer em 15, 16 minutos. Assim, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Só, obviamente, ele faz muito mais comida. Né? Então, vai fazer uma lasanha de uma vez só para todo mundo? Você faz no grande. Né? Agora, poxa, aquele que você... vou fazer uma carne, sei lá, um arroz de forno e uma batata frita. Batata frita vai na fry. Sabe? O resto você faz no forno mesmo. E aí, e rápido, né? O tempo que o outro tá esquentando, você já terminou na air fryer, né? Exatamente. E hoje em dia tudo tem que ser muito dinâmico, né? Que a nossa correria do dia a dia tem que ser prático, né? Tem. A gente vê que a mudança no perfil do consumidor, ela também está voltada, quando a gente fala de projeto, de arquitetura da casa como um todo, ela está muito ligada à rotina. Sim. Então, não adianta eu colocar um produto para, sabe, eu escolher um produto super legal, super bonito, que não vai ter nenhuma utilidade para esse cliente. Né? E a mesma coisa no projeto. Sim. A coisa tem que funcionar muito bem. Não adianta ter a estética e não ter utilidade. Ninguém quer nada só bonito. Hoje as coisas têm que ser bonitas, mas funcionais também, né? Sim, e trazer a praticidade para esse cliente. Uma forma dele ganhar tempo na vida dele, que é tão escasso o tempo, né? Olha, eu vou te falar que para quem está em casa, ter um profissional para fazer um projeto é ganhar anos de vida. Não é nem ganhar só tempo. Porque assim, é tanta peculiaridade pequena, tanto detalhezinho. Tem que ver, mas a iluminação não tá numa cor fria, tá numa cor quente, enfim. Tá inadequada. Às vezes a pessoa tá lá naquele ambiente, tudo uma luz branca, não sabe o que está acontecendo, mas é a sensação que aquela lâmpada tá dando, que foi mal pensada na iluminação, né? Então tem que pensar muito na iluminação de todos os ambientes. Não, e como um todo, né? Assim, a preocupação para
para você ter um projeto impecável, ela vai muito dos espaços se conectarem, né? Sim. Da coisa funcionar de um jeito. O próprio uso, né? Tem espaços que você tá recebendo mais amigos, o outro você quer mais descansar, né? Você quer relaxar ou ler um livro, né? Eu também nos meus projetos eu coloco assim, eu coloco a iluminação, aí depois eu coloco tudo acendendo independente para o cliente criar, né, as cenas que ele quer, isso é legal. O momento. Isso é legal. Tá um momento que eu tô mais cansada, então vou deixar menos luz. Não, preciso de mais luz, porque eu tô fazendo um trabalho aqui que precisa de mais luz. Então, no próprio ambiente, a gente consegue, né, com essa iluminação, configurar as cenas para o cliente. Não, com certeza. Né? E tem uma outra coisa que você falou que é muito curiosa, né? Mas assim, o cliente poder escolher. Né? Eu lembro de um caso quando eu tava vendo uma reforma na minha casa, e eu tenho uma poltrona que eu gosto de ler. Né? É uma poltrona super boa. Tem um braço articulado que eu coloco no notebook, coloco o próprio livro, né? Que chega uma época que você até dá uma cansada no ombro de ficar segurando o livro, né? E deixa ele no suporte que é mais facinho, né? Mais tranquilinho. Só que assim, ela efetivamente é uma poltrona que ela era branca com o pé preto, né? Cores tranquilas de você adaptar. Só que eu queria... Eu sempre fui... A cor azul é uma cor que me acompanha na vida. Né? E eu queria um sofá azul. Né? E assim, falaram, olha, a gente até pode colocar um sofá azul. Só que se a gente colocar essa poltrona do lado... ela não vai ficar legal. Então a gente tem que escolher. Ou a gente muda tudo para azul... Só que eu falei, esse cor é mó bom, né? Vou trocar o cor agora. Não dá, bom, né? Não. Aí eu falei, não, tá bom, paciência, vamos abrir mão ali, vamos pegar uma cor mais neutra, tipo, um cinza, uma cor mais dentro do Pantone que tava sendo escolhido todo, né? E você falou, ok, foi um esclarecimento que me deram num ponto de, você pode gostar de azul, você pode gostar da poltrona, mas você vai ter que escolher um dos dois. Senão vai ficar um poupouco esquisito. Ou se você tiver ok com ficar esquisito, tá do seu jeito, é a sua casa. É o seu ambiente. Né? É a sua casa. Eu falei, você não vai, você contrata um profissional para escutar ele, não para... Agora que você falou que vai ficar esquisito, não é o que vou colocar. Não, e é um absurdo você. Óbvio que você pode querer, em algumas particularidades, falar, entendi, mas eu quero desse jeito, eu gosto, eu tô disposto a fazer desse jeito. Tudo certo. E arca com as consequências. Se ficar feio depois ficar me incomodando, tá comigo a questão. Você assumiu que vai, né, pode te trazer algum desconforto. Exato. Eu pontuo. Sempre quando eu vejo alguma coisa assim, é um projeto que eu, por exemplo, eu estou fazendo, ela quis colocar uma mesa de jantar e na varanda, que é muito próximo, uma outra mesa. Aí eu falei, olha, não vai ficar legal. As duas mesas muito próximas, parecendo duas mesas de jantar... E um espaço muito curto não vai ficar legal. Aí ela, não, pensando por esse lado, não tem necessidade dessa outra da varanda. Então, vamos tirar. A gente tem melhor que colocar outra coisa, utilizar. Vamos pôr outra coisa, Faz todo sentido. Mas bom ter um profissional para te escutar, porque se essa pessoa não tivesse um profissional, já tinha comprado 2 mesas. Já estava comprado. Antes de entregar o apartamento, já estava com as mesas lá. É isso aí. Não, e aí depois fica 2 anos amargando a decisão, para depois vender ou dar para alguém a mesa e aí tomar um negócio direito. Mas assim, você tem um profissional, você escuta ele. Usar com sabedoria, né? Total. E me diz uma coisa, qual foi a coisa mais... A surpresa mais diferente que você teve numa obra? Tanto de ruim quanto de boa. Do tipo, chegar no meio de uma obra, aparecer aquele problema que você fala, ixi, isso muda tudo. No dia a dia sempre tem os problemas assim. Né? Que você fala, nossa, e agora? Não vai dar certo isso. Um exemplo é esse da tela tensionada, que eu coloquei no projeto e chegou lá, e aí o serralheiro fez os suportes do vinho, só que estava um pouquinho apertado quando a gente colocou umas garrafas de vinho. O suporte que o serralheiro fez para ficar atrás dessa tela. Eu falei, meu Deus do céu, já tem uns 20 suportes aqui, tá tudo errado, não é possível.
E aí, mas a cliente estava testando com uma garrafa maior, de vinho do Porto. Ok. Que ele tem uma Ok. boca maior, não era com o outro. Falei, não, deu certo. Não, e você sabe que isso é uma coisa que a gente enfrenta nos nossos produtos também? Porque assim, existe um padrão de garrafa para você calcular a quantidade de garrafas. Né? Não é um padrão de garrafas que toda garrafa tem que ser assim. Mas sempre que você vai calcular uma adega, por exemplo, você utiliza um padrão de garrafa que chama bordaleza, que é de Bordeaux. Né? A de 750 mililitros, que é teoricamente a mais comum que vai ter. Aí pensando em mundo, né? Você vai para Chile e a comum do Chile não é essa. Né? Mas sempre o uso é essa. E às vezes a gente pega e fala, tudo bem, eu tenho uma adega para 45 garrafas desse tipo. Se você quiser usar outra, você pode remover algumas prateleiras e colocar garrafas mais bojudas, de formatos diferentes. Tem vários tamanhos, mas... Sim. Só que aí não vai caber 45. Né? Sim. E assim, isso é uma coisa que a gente precisa sempre explicar, até para que a pessoa que está do lado, para o cliente, não se frustre. Porque ele pensa, 45 garrafas, e eu gosto muito de vinho chileno, eu gosto muito de vinho de algum lugar que tem um padrão um pouco diferente, ou que utilize garrafas de um jeito diferente, ele vai ter problema, ele não vai conseguir colocar 45. Aí a compra excepcional que ele faria vira um problema por uma questão de informação. Isso é muito complicado. Exatamente. Né? Você falou, eu vou te contar, pra gente teve uma vez que a gente teve um apartamento que a gente fez, que foi assim, ele era um apartamento que não era grande, era um estúdio, mas era um bom estúdio, né, aqui em São Paulo. E o cliente, ele ficou amigo da gente, ele vinha muitas vezes assim que ele comprou, estava na planta ainda, ele já veio querendo pensar em como ia fazer e tal. E o que aconteceu? A gente ficou conversando com ele por quase 2 anos, né, até o prédio subir. Nesse prédio não podia ter gás. Tem muitos. Só que foi logo quando começou. Porque faz uns 10 anos que começou esse negócio esse prédio é só elétrico, né? Não faz tanto tempo assim. Foi mais ou menos nessa época. Na transição, né? Todo mundo está acostumado com gás e de repente não pode. Ele escolheu um fogão a gás, tudo mais. A gente chegou a vender e tudo mais. Ele comprou antes, para esperar, até aproveitou uma boa promoção, para esperar chegar um dia de. Quando ele mudasse, a gente entregava, né? A gente deixa o nosso galpão, é normal isso. E aí ele ligou e falou, o profissional foi contratado depois da gente. Quando o profissional foi contratado, a gente já tinha vendido. Já aconteceu comigo. Aí, o cliente já tem todos os móveis, me contratar depois. Aí a gente tem que lutar com com as armas que a gente tem. Não, e às vezes até te dá é um desafio diferente. É bem diferente. Né? Você tem que montar aquele Lego ali de um jeito diferente e completar com outras peças. Sim. Mas desafio também, né? É um outro meio. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu, a gente falou, não, mas espera, não pode ser esse fogão. Porque esse produto, nesse lugar não pode ter gás. Eu falei, tá bom, vamos trocar. Vou fazer o quê? Vou deixar o cliente com problema disso? De jeito nenhum, gente. Isso sabe, que esse produto tá no meu galpão ainda. Eu vendo ele depois, ainda estavam produção em linhas. Né? A gente tem que dar um jeito, porque imagina só, a gente está conversando. O cliente também não se atentou a isso, era uma coisa nova e tal. Só que no final a gente conseguiu fazer as substituições, ficou super legal. Que bom que vocês deram esse suporte e tem o cliente tem esse suporte, né? Sim. A gente muito pensa legal muito no projeto isso. como um todo e no parceiro também, né? Porque assim, embora o cliente tenha feito isso, tenha comprado por sua conta, querendo ou não, o projeto em si, ele vai ser, ele vai ter alguém assinando por ele ali. E tem que ter uma solução, né? Tem que achar uma solução para aquele cliente. Não dá para deixar ele, né? Sem solução. Então a gente sempre procura, lógico que sempre vai aparecer algum desafio, alguma coisa, a gente sempre procura não desamparar o cliente, né? Segurar a mão dele e ir até o fim. E eu vou te falar que muitas vezes a gente acaba segurando anos depois, né? Dá 2 anos pra frente, acontece algum problema, vai ligar para o profissional e para nós, tá tudo certo. Sim, a gente vai dar o suporte necessário. Porque a gente tem que ter parceiros ponta firme que estão com a gente no pós-venda, né? Porque eu falo, na hora da venda, todo mundo quer vender agora. Passar pela experiência do pós-venda, ter algum problema, e aí
ter a solução, isso é um diferencial. E hoje, o que você acha que, na tua opinião, o que é o mais importante, assim, para você ter um parceiro? Né? Além de, obviamente, que eu entendo que isso aí todo parceiro devia ter. Né? É o apoio, né? Não é só, é na alegria e na tristeza. Você tem que estar lá. Teve problema, tem que estar ali junto, tentando resolver, né? Porque problemas vão aparecer no meio do caminho, uma outra coisa. Agora, não se eximir de culpa de alguma coisa e querer ficar... Em obra sempre tem isso. Acontece um problema, aí um quer jogar para o outro, falando, não, gente, vamos sentar aqui, estamos com um problema, nós temos que encontrar uma solução para o cliente. Não vou deixar de falar, cliente, aconteceu isso, agora um está jogando para o outro. Não dá. Não tem essa possibilidade. A gente vai ter que encontrar a solução. Então, eu primo por parceiros que estão comigo e eu sempre, né, eu já vou... Estou sempre junto e no pós-venda eu já conheço, então eu sempre procuro indicar as pessoas que estão comigo, que são parceiras, né? Isso porque é uma coisa já que... tiveram pessoas que não foram legais e a frustração é gigantesca, né? Coisas que a gente nem precisa passar, a gente passa, então é importante ter bons parceiros. Não, com certeza. Do nosso lado. Eu acredito até, Vivi, que assim, quando a gente tem um parceiro indicando a gente, existe uma responsabilidade herdada. Sim. Né? Pô, eu tenho responsabilidade pela imagem desse parceiro. Com certeza. Né? Porque, querendo ou não, se você me indicou, você falou, olha, eu confio neles, já fizemos obra junto, tem isso, a marca é boa, vai lá conversar com eles que eles são legais, o showroom é legal, você vai ser bem atendido e tudo mais. Se eu não atendo essa pessoa bem, sabe? Se eu não dou um suporte bom, não dá, sabe? Gente, isso é uma coisa que é muito importante. Eu tenho que falar um pouco mais sobre o meu mercado. Os preços são públicos, os preços estão na internet. Sabe? É tudo meio padrão, justamente porque não tem muita margem. O diferencial é justamente o atendimento. Sabe, assim, é o atendimento, é a estrutura, é o serviço que você vai agregar. Né? Então, por exemplo, você sabe, a gente tem equipe própria de instalação. A equipe própria de instalação... Diferencial também. Por isso. Agora, imagina, a gente muitas vezes consegue evitar problema com o eletricista, por exemplo, porque a gente fez uma visita prévia e marcou, falou, aqui tem que esse ponto é errado. Tem que colocar aqui uma tomada 220 com um disjuntor exclusivo para o micro-ondas, uma outra para o forno, uma outra para a geladeira. Isso é ótimo para a gente. Porque o cliente acha que a gente tem que entender de todos esses dados técnicos, a gente sabe, lógico, mas não a fundo. Então, é muito bom ter uma loja que já faz uma visita, olha, aqui a gente facilita nosso trabalho muito. Não, com certeza. Né? Com certeza. Não, e até tá na parte, na hora também de instalar, né? Porque, por exemplo, eu acredito que quando a gente não vive isso, você sabe porque a gente tem a própria, mas poxa, você marcou você comprou de uma loja, aí você marca com uma outra empresa para vir instalar, aí o cara não vem. Pô, aí você vai pedir socorro na loja, mas é um terceiro. Exato. É um terceiro que não tem ligação direta, né? Aí você fica muitas vezes vendido. Aí você tem o cara do móvel lá parado, o eletricista parado e o cara do... É um efeito dominó. Você prejudicou um, vai todo mundo se prejudicando ali. Não tem... Eu sempre indico com os clientes comprarem os eletros e já contratarem a instalação, até por questões de garantia futura. Eu nunca... Não, e isso a gente já faz... Assim, a gente faz isso aqui, né, há 17 anos. Né? Então, que é justamente por isso, porque a gente entende que é uma necessidade para o mercado ter essa segurança de que vai ser bem feito. Você já viu nossas ordens de serviço? Elas são completinhas, com todas as fotos, com todas as coisas. Isso é uma garantia de que quando o cliente for usar o produto, ele vai estar bem instalado. Sim. Se houver alguma mudança, isso é uma coisa que a gente faz muito, gente, é muito importante isso. Todas as medições lá são com foto. Então, assim, ele colocou lá o voltímetro na tomada, ele tirou uma foto do voltímetro. Muito bom isso. Porque se, porventura, alguém, em algum momento, alterou trocar a coisa, jogar um 220, jogar uma fase no lugar errado... Nossa. Assim, no dia que eu instalei, era 110. Agora, estou medindo aqui, está 220.
É óbvio que a gente vai dar o suporte necessário para a coisa. Lógico. Vai Mas corrigir aquilo. Vai dar A gente mais. vai, óbvio, a gente vai pensar numa forma Mas de já corrigir. tá pensando, né? Antes, já tá Eu acho que o ponto principal prevendo. assim, é a gente tirar a gente mostrar que a culpa não foi nossa. Sim. Né? E que a gente vai ajudar a resolver. É, Mas assim, olha, a culpa não foi minha, mas eu tô aqui para ajudar. exato. Né? A gente é vai isso ajudar. que eu espero de Né? um parceiro quando eu tô isso. indicando, né? É isso. Tem Né? problemas vão ocorrer, então tem que ser a postura que, né, tá disposto a. A gente é humano, gente. A gente, A gente tem se que tivesse se ajudar, problema, para que a gente estava aqui? Não é nada sozinho, né? Um depende Não. do outro e é um ajudando o outro. E assim. E Tem que- também tem a empatia da coisa, né? Porque a gente, por exemplo, bate na madeira, né? Ninguém quer errar, e nem o pessoal de campo. Mas somos nem a gente. humanos, né? Agora, poxa, se você pega uma situação onde o pessoal do móvel errou, né? Sim. Isso já aconteceu algumas vezes. Muito. Poxa, o pessoal foi prender um negocinho lá, escapou a coisa, virou ela, sei lá, o negócio, pum, bateu, amassou uma geladeira. Nossa. Ou se eu falar, meu, se vira, Não dá. é uma coisa. Uma outra coisa é ter empatia com esse cara. Hoje, porque empresas boas se cruzam toda hora. Sim. Aí tem empresa de fulano que aconteceu isso. Pô, vamos ter que trocar a porta. Deixa eu ver o que eu consigo de desconto na fábrica. Para diminuir o custo dessa porta, para reduzir o dano da coisa. Minimizar o dano, né? Aí, Acidentes vão acontecer. Exatamente. Todo mundo tá passando. E numa outra hora que pode acontecer sem querer, do meu pessoal tropeçar, sabe, bater em alguma coisa, ou o próprio dia furar a coisa e danificar o móvel e ele nos ajudar igual. Na obra, eu caí na obra, eu tropecei no fio do marceneiro, dentro do closet dos meus clientes, com a porta reflecta. Ai. Se eu tivesse caído um passo para frente, eu ia destruir as portas e ia cair tudo em cima de mim, aquele vidro. Acontece. Eu vistoriando a obra, aconteceu. Então pode acontecer, né? A gente está suscetível. E graças a Deus. Não aconteceu. Não, eu arrebentei meu joelho, mas tá tudo certo. Agora tá tudo bem. Mas tá ótimo já. Graças não vou falar que tá pronto para outra, porque não está. Não, e esse é um detalhe importante, né? Porque, por exemplo, no seu dia a dia, visitar obra faz parte disso. Sim. E visitar cliente também. Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é a pessoa vai arrumada para dentro de uma obra para olhar. Sim. Né? A gente vê muito profissional fazendo isso. Sim, às vezes. Gente, tem horas que, assim, no dá. dia a dia a gente entra, olha, tá tudo bem, beleza. Agora, pô, salto, esse tipo de coisa, numa obra que a obra não tá limpa, não tá devidamente tá tudo, arrumada. É a obra, né? Pô, Tem que... essas horas, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer com os bons profissionais, é exigir a limpeza da obra constante. Sim. Né? Óbvio, o cara tá pintando ali, no momento que ele tá pintando vai ter mas sujeira. Tem um mínimo de organização que tem que ter, né? Sim. Não é porque é a obra que tem que deixar tudo bagunçado, espalhado aqui. Nesse caso, eu passei no lugar que não era para passar, né? Me distraí, tirando foto e não vi o fio no chão. Não, gente, faz parte. Uma hora o outro rapaz, alguém vai passar lá e vai fazer a mesma coisa. E isso tem que ser bem colocado. Agora, me diz uma coisa. A gente falou de surpresa negativa já de obra. E alguma surpresa positiva? Aquela coisa que você estava olhando no meio do projeto, teve aquela coisa que você achou que ia ser legal, mas quando ficou pronta, aquilo... Não, sempre me surpreendo. Ai, que legal. Até com os 3Ds, né, que a gente faz, os renders, as imagens, já são bonitas. E toda a obra, quando tá pronto mesmo, eu falo, gente, ficou muito melhor do que eu estava vendo nesse desenho. E os clientes também, super felizes, assim. Os seus projetos ficam muito bonitos, são muito legais. Obrigada. Não, assim, a gente... É óbvio que quando a gente trabalha com esse nível de profissional, você já espera uma qualidade profissional muito boa. Mas assim, você vê a alma na coisa, você vê você consegue perceber, sabe quando você olha a obra e fala, desse aqui, dá pra ver Pensou que em cada detalhe, aí você vê nascendo, é como um filho mesmo, uma gestação, você vê a obra crua, assim, pra gente. E às vezes demora 9 meses, dependendo da obra. Né? Olha, não tá saindo já, vou avisar vocês, menos que 9 meses não tem saído as obras, por prazos de marcenaria, marmoraria. Isso é que um depende do outro. Tá muito esticado, né? Tá bem esticado, mas tá assim,
no mercado tá assim, né? Antigamente eu fazia um apartamento de 200 metros quadrados em 3, 4 meses. 3, 4 mais ou menos. Já entregar. Mas hoje não sai menos que 9 meses. Já falo para os clientes, não adianta. Esse é um ponto que está muito delicado para a gente, porque no nosso mercado muda também. Porque, assim, eu não vou entregar o produto antes do móvel estar lá. Não, tudo tem sua hora, né? Não, imagina, eu coloco um monte de produto, como já aconteceu. Nossa. A recomendação é que a gente deixe o nosso galpão e entregue depois. É. Tá, fica lá. Se o cliente quiser, meu produto já tá lá, tá no galpão? Tá. Se ele quiser pegar o carro e ir no nosso galpão, marca horário, a gente libera para ele pegar. Agora, é um risco. Senão a gente entrega no dia combinado, né? Eu digo que se for uma coisa emergencial, né? Pô, eu preciso do cooktop agora para cortar pedra e eu só pensei nisso agora. É um caso específico, mas... Só que assim, é muito melhor ter isso do que deixar o produto lá. Nossa, deixar uma geladeira no meio da sala lá e pintor passando e marceneiro. É complicado. A gente já passou, já teve uma obra que o cliente já comprou uma TV de 85 polegadas. Nem tinha começado a obra ainda. Chegou no apartamento e estava lá a TV. Ficou a obra toda, aquela TV ia para cá, ia para lá, e graças a Deus. Ficou tudo bem. Por sorte, né? Não teve nada. Mas ficou 6 meses naquela obra, aquela TV indo para lá e para cá. Então não pode antecipar fase. Por isso que é bom ter um profissional, né? Para já falar, olha, nesse período você pode comprar isso para entregar. Eu sempre mando um cronograma para os clientes das compras, do que vai ser adquirido naquele mês. Olha, esse mês você está liberado para comprar, sei lá, marcenaria, rodapé, né? E aí vai indo aos pouquinhos para... porque até para ter programação de recebimento também, né? Atrapalhar. Mesmo o piso, eu procuro comprar numa etapa que não vá atrapalhar as quebras. O pessoal está quebrando, está tirando entulho, né? E aí já manda entregar o piso e fica aquele piso também enrolando para lá e para cá. Não, e são peças grandes. E atrapalham. Isso aí acaba tirando o tempo da obra, porque ele tem que pegar aquele peça, tirar, pôr para outro canto para poder trabalhar naquela área. Aí volta para cá. Então você vai perdendo tempo. E numa dessa você vai fazer com pressa, você bate a caixa, quebra o produto. Então tudo tem uma ordem de chegada. Então tudo eu passo para os clientes. Aos pouquinhos, né? E os eletros é lá no fim. Não, mas eu vou te falar, muitas vezes o eletro ele tem uma característica específica. Eu só peço para comprar, para saber o tamanho, tudo, mas a entrega não dá. Não, isso faz parte do negócio, gente. Se não quer fazer isso, não trabalha com eletro. Porque não adianta você entregar na casa do cliente em qualquer situação. É óbvio que se o cliente... eu deixei um espaço aqui específico para guardar todos os produtos. Tem 2 quartos aqui para guardar os produtos. Que ninguém eu já quero mexer. ter. Maravilha, a gente entrega. Mas a gente diz, se você quiser, eu guardo por um tempo aqui para você. Não, isso e aí depois bom. A gente entrega. Agora, me diz uma coisa. Você falou muito do 3D. Uhum. Como é que você está vendo agora essas ferramentas novas de inteligência artificial para auxiliar na hora de fazer as coisas? Como é que está sendo isso? Não, para a gente querer demonstrar, acho que facilitou muito. Não dá para substituir a gente. Não, concordo com isso, né? Isso com certeza. Mas é uma ferramenta ótima, porque eu já coloco ali da modelagem já mais ou menos e já escrevo, olha, aqui você coloca tal elemento e ele já me mostra a imagem fotográfica que a gente leva em outros programas, leva às vezes 2 dias, 2 dias para renderizar, para deixar numa qualidade boa. Não, ele já em, sei lá, 1 minuto ele já me deixa uma qualidade maravilhosa. E é uma ótima ferramenta para mostrar para os clientes. Isso, né? Isso eu concordo contigo em tudo. A gente usa muito aqui também como ferramenta e não como substituto, né? Até porque ele entender a cabeça do cliente para ele fazer a coisa certinha é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas é uma ferramenta que veio agregar valor para o nosso trabalho. Isso é bom, isso é muito bom. É muito bom ver que isso está acontecendo, porque a gente vê, para quem está novo nessa área e tudo mais, é bom ouvir isso de bons arquitetos, gente. Porque não adianta achar que vai ser simples. A IA vai ajudar. É uma ferramenta para te ajudar, mas não vai
vai fazer o trabalho por você, trazer né? o seu trabalho, as soluções, pensada naquele cliente específico, o que ele precisa, né? Sim, não, isso muda muito. Isso muda Mas muito. para apresentar assim, graficamente, eu achei maravilhoso. Aí já dá uma ajuda Já boa, né? ajuda, às vezes fica esperando, para ver a imagem, não, eu já coloco lá e já visualizo, não, isso não vai ficar bom. Então, já vou alterar aqui. Antes de chegar no cliente, eu já estou alterando ali. Não, você falou um negócio que me lembra uma fase que a gente tinha de fotografia, por exemplo, que era terrível, né? Porque antes a gente tirava a fotografia, lá, a gente é da época daquela Olympus, né? Que tirava a foto com um botão de ferro. Você esperava 15 dias para ver se a foto ficou boa ou não. Aí revelar. Não, alguém piscou. E ficava com aquele olho de vampiro, lembra daquele? Sim, vermelho, olho vermelhão, às vezes assim. uns olhos vermelhos. Então, agora a gente consegue tirar a foto, já olhar e tira de novo. A IA, nesse caso, ela ajuda muito nesse sentido também, né? Porque, querendo ou não, se você antecipar uma substituição de produto ou de elemento, olha lá, já fala, não vai ficar legal. Não vou esperar o 3D ficar pronto para eu olhar e falar, corrige o 3D. Porque também tem essa, né? Eu me recordo que teve uma época que o 3D ele demorava para ser construído e para ser ajustado também. Sim, né? Porque nossa. Eram coisinhas e mais coisinhas que tinham que ser vistas, né? Hoje você nem precisa alterar na modelagem, né? Você já fala, tira essa máquina daqui, põe ali perto de onde está aquele micro-ondas e ele já faz, ele já monta ali. E já altera e já faz a imagem fotográfica. Olha que legal. Então, ganhou muita velocidade. Eu sou do tempo que desenhava a perspectiva na mão, né? Olha, eu tive na prancheta. Eu já tive aula disso. Então, nossa, a IA vem facilitar muito, né? Muda bastante a velocidade, sentido. Né? Muda muito. E falando em tecnologia, uma das coisas mais emblemáticas que eu vejo em você é você falando no seu Instagram e tudo mais. Como é que foi começar isso aí? Como é que foi essa... Olha, foi difícil. Tá. Eu falo que eu sou uma pessoa tímida, ninguém acredita que eu chego... Bom tímida. Dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E foi uma quebra de barreira, porque eu fiz uma mentoria com a Dani Guardini, uma baita arquiteta, e a Dani me clareou muita coisa. E ela sempre falou, olha, vocês têm que colocar a cara e mostrar o seu trabalho. E ela fala muito espontaneamente. E até o bom dia, bom dia, bom dia é dela, veio dela. Ah, é? Eu falei, eu vou pôr, vamos ver. E o pessoal acha, assim, o pessoal me encontra na rua e já fala, bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, nossa, que animação, né? Isso é bom. E começou a fluir normal, assim, pegar a câmera do Instagram e eu falar, assim, é bem tranquilo, assim. Foi uma virada de chave. Depois que virou... Aí eu vou mostrando e eu faço assim... se me der um roteiro para falar, eu não vou conseguir, vou gaguejar, vai ser terrível. Agora, eu espontaneamente contando ali na obra, mostrando o que eu estou fazendo, vai saindo naturalmente. Olha que legal. Você sabe que você seguir roteiro, né? É realmente uma coisa um pouco complexa, assim. Até porque eu gosto de seguir tópicos. Né? Então, assim, se eu tenho que falar de um assunto específico, eu gosto muito de pegar tópicos. Então, eu tenho 2, 3, 4 palavras ali que vão me dar... Eu tenho que falar disso, tenho que falar daquilo, tenho que falar daquilo, aquilo. E aí eu elaboro de forma espontânea, né? Isso geralmente me dá um resultado de um vídeo mais orgânico mesmo. Né? Então, isso mesmo quando a gente está fazendo o vídeo, mostrando só produto que eu nem apareço às vezes. Né? Legal. Mesmo assim, ainda esses tópicos, eles vão mudando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto ao conteúdo desses vídeos, como que você se inspira para fazer esses conteúdos e desenvolvendo os seus posts? Eu vou pensando na dor do cliente, né? O que eles têm dúvida geralmente, o que eles perguntam. Então, eu quero que seja um conteúdo de informação, que eu ajude as pessoas a entenderem de obra. Lógico que as pessoas vão saber a fundo, né? Mas eu vou dando umas dicas, assim. Então, eu acho que é importante eu querer ajudar o outro que está passando por uma obra, né?
mostrar como que é feito, mostrar Sim, os sim. bastidores, né? Olha, os bastidores. Tem bastidor de obra que, se tiver gente que vendo, vai desistir de mudar, vai desistir de reformar. Né? Mas eu já apresento o problema com a solução, Isso é né? importante, Não adianta isso é só importante. apresentar o problema, né? Não, e o bom é que depois de uma reforma, depois você faz uma coisa que deixa na sua cara, fica mais legal. É. Mas às vezes o processo é muito chato. Muitas vezes e tem ansiedade, né, da pessoa, dos clientes que queiram que já esteja tudo pronto, como se fosse pastelaria. Não é, né? É bem isso. diferente. Mas espera que é bem isso mesmo, né? As pessoas estão muito ansiosas. De modo geral, não é um cliente ou outro. Todos, né? Então, a gente vai comprando as coisas, a gente quer... Eu mesma, né? Eu já quero pronto, né? Mas tudo tem um processo, né? Tem que ser seguido e fazendo aquele processo, dá tudo certo no final. Sempre dá certo no final. Isso realmente traz um cenário diferente, né, para quem tá vendo, né? E assim, você poder falar um pouquinho sobre bastidores de obra para quem tá em casa também realmente ajuda a esclarecer algumas coisas. A informação, né? Hoje, vamos fazer um teste aqui. Qual que é o último bastidor de obra que você falaria hoje, com base no que aconteceu? Por exemplo, essa semana aqui. Aconteceu uma coisa e fala, não, esse é uma coisa que eu vou falar, que eu gostaria de falar para quem tá me seguindo. Um bastidor, de uma situação que ocorreu. Isso. De um espelho que a gente está colocando num lavabo, que tinha que ter uma estrutura, e vai uma tela tensionada atrás, também os meus projetos são bem complexos. Isso é legal. É um espelho que vai na tela tensionada, então tem que ter uma estrutura atrás. Mas como é que é isso? O espelho tem a parede, aí vai ter que ter um suporte, e aí a tela tensionada que vai atravessar, ele vai ficar apoiado na tela, assim, mas com um suporte atrás, que vai ter. Vai ter um LEDzinho ali. Todo lugar. Que legal! E aí veio com um suporte. Então ele tá bambo. Então a gente já achou a solução para não deixar ele. Vai fazer um detalhe na marcenaria para poder apoiar, para não ficar ele bamba na tela. Porque ele veio com um suporte só, tinha que ter vindo com 2. E não veio com esses 2 suportes. Então a gente tem que dar outra solução. Então, a gente vai fazer uma solução com a marcenaria para ele não ficar bambo. Então, é uma situação que aconteceu hoje, Olha inclusive. Só. Então, isso é conteúdo de primeira aqui, viu? Porque esse tipo de coisa, assim, a tela tensionada ela fica muito bonita. Fica. Né? Pra você ter uma ideia, a gente tá colocando, a gente tem um monte de produto que tá com uma, não é uma tela tensionada, mas é o efeito de tela tensionada, né? Na verdade, ela é uma iluminação, é basicamente um quadrado gigante iluminada inteira. As geladeiras, a gente tem geladeiras agora inteiras, o fundo delas é inteiro iluminado. Né? Nossa, dando aquele mesmo efeito, né? Essa tá chegando. Elas já foram linda. lançadas, mas eu tô querendo especificar essa. Já estão chegando no nosso showroom, em breve já estarão aqui. Só que assim, a maioria delas foi mudada agora. Eles mudaram muito para esse conceito, né? Uhum. Então a gente entende que essa é uma estética que veio para ficar e para ter desenvolver, né? Um bom tempo. Aí, e a gente pode usar de várias formas, né? Pode usar muito a criatividade. Por exemplo, colocar um espelho na frente da tela tensionada. Um espelho e uma adega. Não é, né? Nesse mesmo projeto a gente tem na adega e tem no espelho. No Olha lavabo. que legal, tô pensando aqui, o que mais dá para colocar na frente da tela tensionada? Depois que eu fizer isso, daí vai poder fazer qualquer coisa. Eu quero pensar numa coisa. Quero pensar em alguma coisa diferente. Porque, puxa, que legal, cara. Porque fica muito bonito. O resultado o processo é difícil, é doloroso, a gente lida com a ansiedade do cliente, isso não vai dar certo, isso aqui tá errado, mas no final vai ficar legal, vai ficar bonito. Isso é muito legal. Funcionar. Isso é muito legal. E Vivi, o que você diria hoje, por exemplo, para sua filha que está se formando, ou para essa nova geração que tá saindo ou tá entrando no mercado de arquitetura, né? Tá saindo da faculdade ou entrando mesmo na própria faculdade mesmo, e que olha, por exemplo,
os seus projetos, a sua criatividade, a sua espontaneidade na hora de desenvolver, tudo mais, e fala, pô, essa é uma pessoa que eu gostaria de me espelhar. O que você diria para essa pessoa, para ela poder traçar um caminho um pouco mais objetivo assim, na carreira? Olha, primeiro que você tem que ter experiência em obra, não adianta. Tem muito arquiteto que, não quero, fica muito em escritório, né, projetando, mas a gente tem que ter a vivência da obra. Então, se puder, sempre procure um estágio, alguma coisa dentro da obra, ver como que eles fazem, né? Porque isso dá um diferencial para a gente enorme. Concordo. Né? Aquela vivência, como é feito. Não adianta a gente projetar e não entender como que vai ser feito. Para projetar, você tem que ter uma noção, né? Então, eu acho que é importantíssimo esse estar na obra. Não precisa ser a vida toda na obra, como eu já estou. Antes de nascer até, né? Já na barriga já está. Pequenininha. Né? Mas procurar a experiência, porque é muita coisa que a faculdade não ensina para gente, né? E estruturar como no escritório, ter a organização, ter cada um na sua área, no seu setor. Isso é importante, cada um cuidando, né? A gente também não aprende a ser empresário quando a gente na faculdade não ensina. Não ensina. E aí tem que também entender, né, como funciona uma empresa. Eu já buscaria conhecimento de todo o funcionamento de uma empresa, né? Isso eu vou te falar aqui. Que não é só o criativo que a gente tem que ter. O criativo, na verdade, você ter um... Talvez, não vou colocar, mas talvez ele seja a parte mais simples da coisa, porque ela é a parte natural, é o gostoso. É o que a gente gosta. E não é só isso a arquitetura. Né? Tem tudo... Não, um ponto que é muito delicado, né? Também é o lidar com as coisas alheias ao projeto, né? Exato. Porque você falou tudo. Acho que quando você fala de ter uma experiência em obra, ela tem muita coisa envolvida ali. Né? Que a experiência em obra é saber lidar com as pessoas que estão na obra. Sim. É saber lidar com... marquei com o fornecedor. Enfim, marquei com uma coisa, o cara não foi. Eu tenho que lidar porque eu não posso atrasar. Tem lidar muitas com frustrações, muito estresse. Com os problemas que vão aparecendo. Jogo de cintura, né? Que a gente tem que ter. Não, eu me recordo de uma vez que... Eu não me recordo qual foi o nome do arquiteto que veio aqui, mas que ele falou, pô, o projeto era incrível, era ótimo no papel. Não, na planta que ele tinha, ele conseguiria abrir, né, a sala inteira. Quando foram abrir, tinham 2 colunas. Aconteceu já comigo, numa casa que eu fui reformar. Você fala, gente, paciência, e aí o que eu vou fazer? Tem que trocar tudo. São frustrações, acontece. Total. Não é? O papel aceita tudo, né? Agora, lá no dia a dia, aí o cliente fala, mas você não pensou nisso? Não, mas isso aqui apareceu aqui, não está escrito em nenhum lugar que tem essa coluna aqui. Isso é complexo demais, né? Porque você vai ter que lidar. Infelizmente, quem fez a planta... Às vezes, quem fez a planta desenhou sem a coluna mesmo. E alguém colocou aquela coluna Depois de algum tempo apareceu. Agora, para tirar uma coluna, não dá para fazer, não dá, né? E fica bem mais difícil. Né? E, Vivi, olhando hoje o nosso cenário de mercado, de arquitetura, o que você acha que a gente vai ter de novidade, de tendência nesses próximos tempos? Olhando lá, Feira de Milão, que eu já sei que você foi toda envolvida, né? O que você vê de uma boa tendência para o Brasil aqui nesse momento, aqui no nosso dia a dia? Eu vejo alguma coisa assim como uma volta ao passado. As pessoas estão querendo buscar memórias afetivas. Eu vi muito isso, coisas na Feira de Milão mesmo, na Casa Cor que eu já estive. Muita coisa orgânica, mas também aquela casa com cara de casa, né? Não ambientes frios, são as coisas mais quentes, orgânicos. Olha, os ambientes que eu vi da Casa Cor, eu senti exatamente a mesma coisa. Né? Aquela coisa, acho que talvez a palavra aconchego. Aconchego, sabe? Isso. Foi uma coisa que me pegou bastante ali. Aconchegante, sem ser aquelas coisas frias, tudo muito Ctrl-C, Ctrl-V, tudo igual. São ambientes completamente diferentes. Na Feira de Milão também. Que legal que estava assim esse ano.
Muita coisa, muita pedra, adoro pedra. Ai, que legal. E como é que você vê a cor agora? Porque a gente viu bastante coisa de cor também, voltando para... Terrosos. O que você tá achando nessas tendências de cores, até para eletro mesmo? Porque pra gente, a gente tá vendo uma mudança de cor em eletro que tá surreal. Então. Lindo, lindo. Maravilhoso. É bom, traz cor. Sai completamente do padrão, né? De sempre, ou é inox, ou é preto, ou é branco, né? Sai com... Isso quebra. Isso vai mudando uma peça, tipo uma poltrona assinada no meio da cozinha, né? Isso aí. Não é? Não, a gente tem alguns casos em que a gente tá conseguindo colocar e fazer até no mesmo tom de algum outro elemento da casa. Olha. Então, assim, a gente está fazendo muito com preto e dourado, dourado e vermelho, dourado e azul. Legal. Né? Vi muito azul, amarelo lá em Milão, verde. O verde também. Até aquele meio bronze, né? Não eu não sei que cor que era, né? Mas talvez era até um bronze mesmo. Meio fumê, meio... Isso aqui. Essa é uma coisa que a gente está vendo como uma coisa que pode dar um caminho legal para novos projetos. Sim. Né? E você recomenda quem tá em casa e quem tá nesse mercado de arquitetura aí na Feira de Milão? Recomendo, com certeza. Muito. O que você achou mais cansativo. Muitos pavilhões, você imaginar a revestir, você multiplica acho que por 9 vezes. Acho que assim, até mais, 10. umas 15, né? Sei lá. Gigantesco lá. Eu sei que eu consegui fazer em 2 dias, um dia um lado, outro dá para ver, infelizmente, tudo, mas... Mas você foi rápida? Mas eu fui em 2 dias Mas você vai andando, passeando, você nem vê que você andou tanto, né? E tanta informação... Você fica, para onde que eu olho? E eu vi a presença do Brasil lá, tinham vários estandes do Brasil, móveis cada vez de móveis mais, né? Por designers brasileiros. Quando a última vez que eu fui, faz uns anos que eu não vou, mas na próxima Eurocutine eu vou. Mas a última vez que eu fui, eu lembro que eu fazia um pavilhão ou 2 por dia. Eu não conseguia fazer mais. Porque a gente acabava rodando. E como os nossos fornecedores estão lá, e você... Poxa, você gasta 1 hora, 1h30 em cada stand, pelo menos, né? Sim. E eu conseguia fazer. Não tem. Isso. Fora mais uns 2 dias de Fora Salone. Fora e Salone, que nossa, é muita obra de arte, né? Exposição, Armani. Para quem não sabe o que é o Fora Salone, é um evento que acontece fora do Salão de Milão, na cidade. Na região central, principalmente, né? Próximo ao Duomo e tudo mais. Acontecem as coisas mesmo, exato, né? Então, assim, você vê muita marca indo para lá e montando lojas spots ou showrooms spots para mostrar a sua novidade também num outro ambiente. Então, exposições, né? É uma outra experiência. É super legal, mas tem que deixar uns 2 diazinhos ali pro Fora Salone, pelo menos, né? Vivi, olha, de novo, eu agradeço muito a tua presença. Né? É sempre ótimo conversar contigo. Temos que conversar várias vezes aqui, já marcar os próximos também. Vamos marcar os próximos. Adorei. Não, eu que te agradeço muito a presença. É ótimo ter você como parceira, poder te atualizar de coisas, a gente poder, fazer projetos juntos. Isso é muito incrível. Porque a gente sabe que o resultado final, ele realmente sai de um jeito bem especial para o nosso cliente. Né? Então, de novo, muito obrigado. Queria que você falasse o seu Instagram também para quem está aqui para te seguir. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito bom conversar com você, Gabriel. Muito bom. Meu Instagram é @vivisortinoarquiteta. Tá aí, ó. Vai estar em algum lugar aqui, ou embaixo ou em cima, em algum lugar. Né? E, de novo, muito obrigado pela presença. E está sempre convidada a vir aqui bater um papinho com a gente. Obrigada. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha, ativa o sininho. E vamos que vamos.